obediência. E aí Deus ele faz o resto. Amém? Vai abençoar teu filho que estará ministrando a palavra, dê sabedoria e direção a ele, para que ele possa ser bênção para nós, para que possamos entender os desafios, ó Deus, do discipulado. Abençoa ele e derrama a tua graça sobre ele, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor para a igreja, amém? A paz do Senhor também para você que está em casa. Estamos alguns domingos já ministrando sobre desafio do discipulado. E nesse domingo, nessa manhã abençoada, estaremos falando mais um pouco. O versículo principal mesmo, de domingo passado, Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Hoje vamos aprender mais um pouquinho sobre os desafios do discipulado. O pastor Davi pregou aqui sobre que nem todos os conselhos são de Deus, sobre ter transparência. E hoje o Espírito Santo nos deu outros tópicos, mas o sentido é o mesmo, porque se formos pregar aqui o desafio do discipulado, o ano todo vai chegar 2021 e ainda vai continuar acontecendo desafios. Amém? Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide e ensinai a todas as nações. Talvez a sua tradução aí está falando fazer discípulo. Portanto, ide e ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Você prestou atenção nesse versículo aqui no final? Eis que eu estarei convosco todos os dias. Até aí tudo bem, mas quando fala assim até, Jesus está falando assim, vai chegar um dia que eu não vou estar mais no meio de vós. A consumação dos séculos. Sabe o que Jesus está dizendo aqui, já para iniciar a mensagem? Ele vai estar conosco até um determinado tempo, porque vai chegar um tempo que nós é que estaremos com Ele. Então, Jesus começa seu ministério a pregar o Evangelho. Você já sabe, significa boas novas. Agora o povo que está longe, Jesus quer trazer para perto. O povo que está disperso, o povo que outrora servia a Deus. Mas eu quero que você entenda nessa manhã que eles não estavam longe simplesmente porque eles tinham perdido a fé. Não, é porque desde a época do Egito esse povo estava acostumado a viver em cativeiro. O Egito veio pôs cativeiro, a Síria veio pôs cativeiro, a Babilônia veio pôs cativeiro, e como se não bastasse, Roma veio e pôs em cativeiro. Agora, como um povo que é o povo de Deus poderia estar com a fé inabalável, já que gerações e gerações eles ouviam que Deus era forte, poderoso, como foi louvado aqui, pelo Ministério de Louvor, mas a realidade era totalmente outra. A realidade não ia de encontro ao Deus Todo-Poderoso. Agora o povo está disperso e Deus resolve enviar Jesus. Jesus veio com um simples para ele, não para nós, uma simples mensagem, um simples propósito que era trazer quem estava longe para perto. Jesus, ele foi e é o maior fazedor de discípulos. Jesus, e esse é o primeiro tópico. E Jesus, ele veio investir em quem ninguém queria investir. Jesus veio dar crédito em quem estava desacreditado. A Bíblia fala em Mateus 4,18 assim, Jesus andando junto ao mar da Galileia viu dois irmãos, um chamado Simão, que era Pedro, e André, os lavavam as suas redes, porque eram pescadores. Pescador, muito diferente de hoje em dia. Os homens não tinham instrução naquela época.
eles não tinham escolaridade, era uma profissão passada de pai para filho, assim sucessivamente. Eles iam na madrugada, às vezes passavam noites no mar. Então eram as pessoas que eles não tinham tempo para poder estudar na escola da época, hoje também. Mas vamos falar de antigamente. Um povo sem instrução. Lembra que o povo estava ali cativo? Roma tinha posto cativeiro. E agora Jesus vem pregando o quê? Uma mensagem simples, querendo trazer quem estava longe para perto. Aí você me faz a pergunta: Leandro, não era mais fácil Jesus investir nos fariseus? Porque já era um povo pronto, sabia da palavra, estava na sinagoga. Era um povo que financeiramente tinha uma condição legal. Temos exemplo de Jairo. Leandro, era mais fácil investir naquela turma lá que sabia tudo de Bíblia? É aí é que está. Jesus, ele veio investir a quem está à margem da sociedade, porque quem estava em cativeiro já não via mais esperança em lugar nenhum. E Jesus veio trazendo esperança para aquele que já tinha perdido a sua esperança. Jesus veio dar crédito a quem ninguém dava crédito. Jesus vai investir em você nessa manhã. Jesus está investindo em mim nessa manhã. Não despreze ninguém. Talvez aquele espírita que servia a outros deuses em outro tempo pode ser o seu presbítero hoje. Talvez aquele viciado em cocaína pode ser o seu evangelista hoje. Talvez aquele que outrora enganava os outros, era 7 e 1, fumava maconha, pode se tornar o seu pastor hoje. Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Jesus nunca desprezou ninguém. Jesus sempre foi atrás para investir. E o que significa investir? É acreditar. Jesus sempre acreditou. Tem uma frase que falam muito assim no mundo, que eles falam assim: Jesus não agradou a todos. Não, essa frase é errada, porque Jesus veio para agradar a todos. Nem todos se agradaram de Jesus. Jesus investiu naqueles discípulos. Ninguém queria, mas Jesus quis. Ei, não importa se não estão querendo investir na sua vida. O que importa é que Jesus já investiu e vai continuar investindo no seu ministério. Ainda que você for uma Madalena com 7 demônios, Jesus vai investir em você. Ainda que você for um cego à beira do caminho, sem saber para onde ir, se prepare, ele veio nessa manhã e manda dizer: ele vai investir em você. Ainda que você seja um publicano, roubador de impostos, não importa se você está na figueira, não importa onde você se encontra nesta manhã, eu venho com a palavra de Deus para a sua vida, e Deus mandar dizer para alguém aqui nessa manhã: hoje ele vai investir em você. O ministério de Jesus foi pautado nisso. E esse é o primeiro tópico dessa manhã. Jesus veio investir em quem ninguém queria investir. Fica tranquilo. Jesus não trabalha na bolsa de valores não, mas ele vai investir na tua vida nessa manhã. Você não é produto não, mas ele vai investir na tua vida, porque você vai dar muito lucro para o reino de Deus. Amém ou não amém? O segundo ponto dessa manhã está lá em Lucas 10. Lucas 10, que diz assim, Lucas 10, versículo 1: Depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou adiante da sua face, de 2 em 2, e a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Jesus agora vem estabelecendo seu ministério, fazendo discípulos, e pega quem estava longe, traz para perto e começa a investir. Aí você me pergunta, qual o segundo tópico? Jesus confiou em quem ninguém queria confiar. Jesus confiou em quem ninguém queria confiar. Talvez seja contraditório, porque o primeiro tópico é investir, o segundo é confiar. E você pode estar me perguntando: mas primeiro a gente precisa confiar para depois investir. Não, quando eu falo em investir aqui, eu falo em dar crédito. Eu falo em acreditar. Eu posso acreditar que Deus vai fazer algo na tua vida, mas não quero andar perto de você. Quer ver um exemplo? Você às vezes fala: Leandro, Deus tem obra na minha vida. Poxa, eu acredito,
Mas a você chegar a andar do meu lado, eu te discipular é outro estágio. Então acreditar é uma coisa, confiar é outra. Acreditar é acreditar no teu ministério longe. Confiar é acreditar e querer você perto. Jesus agora investiu, ensinou. E chegou o tempo de Lucas 10:1, qual foi? Eles passaram aproximadamente quase 3 anos com Jesus. Jesus falou assim: agora eles estão prontos. Agora eu vou dar responsabilidade. Esse é o desafio do discipulado. Você discipular alguém que ninguém quer. Aquele, vou falar na língua popular para você entender, aquele que vem cheio de carrapicho. Aquele que servia outros deuses, porque discipular quem é crente é mais fácil. Ele conhece de Bíblia. Ele já está familiarizado com as coisas do Espírito Santo. Mas aquele que vem do mundo cheio de carrapicho, aquele que vem cheio de questionamento, aquele que não quer ouvir, aquele que só sabe falar, fariseu, seria mais fácil, como eu falei aqui no início. Por isso que Jesus investiu em quem ninguém queria investir. Por isso que Jesus acreditou em quem ninguém queria acreditar. Puxa na memória aí quem era você há 10 anos atrás. Eu vou puxar mais perto quem era você há 3 anos atrás. Será que você estava na porta do botequim? Será que alguém quis investir em você? E eu vou mais fundo nessa manhã. Quem investia em você e quem investia em mim um tempo atrás era Lúcifer, Satanás. Mas a luz nos alcançou. E hoje o nosso discipulador maior chama-se Jesus, ao qual pôs pessoas diante de nós para estar nos instruindo. Não pense que você não precisa de ninguém. Lembra de Moisés, era o maior legislador. O Antigo Testamento está para Moisés, como o Novo Testamento está para Jesus. Moisés líder nato, mas precisou Jetro vir lá de longe e chegar e falou: opa Moisés, que é isso aí? Tu vai morrer no ministério, rapaz. Designa pessoas, 1.100, 50 e 10 para cuidar desse povo. Sabe o que é que Jetro estava falando para Moisés? Estava falando assim: ó, sozinho você não consegue liderar, sozinho você vai morrer no teu ministério. É por isso que nós hoje vivemos um momento, e Deus nos deu essa estratégia através do nosso pastor Flávio, para viver o discipulado, que é cuidando de um a um. É como uma rede, eu oro por você, você ora por mim. Pastor Flávio é discipulador do pastor Davi. Pastor Davi é meu discipulador. Eu sou o discipulador do Diácono Valmir, assim vai sucessivamente. Nós somos igreja que discipulou a igreja. Todo discipulador, grave isso, todo discipulador é um discípulo, mas nem todo discípulo é um discipulador ainda. Por quê? Porque todo mundo que discipula, pastor Leandro, todo discipulador ele tem um discípulo, mas nem todo discípulo é um discipulador ainda. Por isso, nessa manhã, Deus manda dizer para alguém: está chegando o tempo de Deus depositar confiança nas tuas mãos. Deus vai enviar pessoas para você cuidar. Porque o que adianta investir em pessoas se não podemos confiar nela cargos? Do que adianta investir em pessoas se não podemos dar responsabilidades? Jesus preparou tudo, preparou o ambiente, preparou pessoas e depois falou na missão dos 70: vão, ide as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não levei bolsa nem alforje. Aonde vocês entrar, saudar e capar do Senhor. Mas se lá não os vos receberem, nem um pó de lá levem. E eles voltam maravilhados e falam: Senhor, no teu nome até os demônios se nos sujeitam. Sabe o que é isso? Jesus ensinou e falou: agora vão praticar o que eu ensinei. Ei, está chegando o tempo de você ser enviado. Você está sendo preparado. Jesus está investindo em você. Ele vai confiar em você para você dar continuidade à obra. Sabe o que nós estamos vivendo hoje, pastor Davi? Nós estamos vivendo Atos. Atos é infinito e não acaba. Será até aquele grande dia. Atos dos Apóstolos existe até hoje. Quem é Atos dos Apóstolos? Sou eu e é você, igreja gloriosa do Senhor. Davi confiou as estratégias de guerra aos valentes da caverna de Adulão. A Bíblia fala que eram homens levianos, ninguém queria aqueles homens, mas Davi tinha a visão de águia e quis investir nele.
repente, o teu discípulo que está te dando mais trabalho hoje é aquele que vai te dar o maior orgulho lá na frente. De repente, o teu discípulo, aquele que você marca o discipulado, ele nunca vai. Falta direto. Você marca o discipulado com ele e fala assim: meu Deus, parece que é uma peleja toda vez que você discipula esse rapaz, ou essa moça, menina. Mas de repente, esse discípulo aí que você está discipulando pode ser o Pedro dessa geração. É aquele que quer arrancar a orelha, é aquele que afunda na água, é aquele que vai te negar, mas lá na frente você vai reconhecer, vai ter que dar a chave na mão dele, vai ter que mandar ele apacentar as suas ovelhas, porque independente do momento, Deus tem um chamado com qualquer um, e o Pedro dessa geração será um grande apóstolo lá no futuro. Invista e confie, porque Deus vai fazer você fazer pessoas para te substituir. Sabe por que talvez Deus ainda não te levantou? É porque você não preparou ninguém para ficar no teu lugar. Sabe por que às vezes você ainda está estacionado aí onde Deus te chamou? É porque se você for, não tem ninguém para ficar. Eu lembro que todo domingo quem estava sentado no teclado era o Leandro. Hoje é o Guilherme. Eu lembro disso, eu lembro que o Douglas era do Ministério de Louvor um tempo, fez discípulos. Daniel está em Brasília essa hora, né, pastor? Ensinou a Luiz Felipe, hoje não está aqui, mas ensinou outros jovens. Faça um discípulo, faça um discípulo, para que quando Deus te levar a outro nível, o lugar que você for não ficar vazio. Ah, evangelista Leandro, será que vai ficar vazio? Claro que não, isso é conjectura, porque a obra não perece. Pereça a nós, a obra não perecerá. Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito importante nós deixarmos legado. Sabe o que é legado? Existia um jovem que passou por aqui na bateria da SEB. Qual o nome dele? Daniel. Será sempre lembrado, fez discípulo. Jesus está investindo em você, e depois vai confiar ministérios nas suas mãos. Esse é o segundo ponto dessa noite, dessa manhã. E o terceiro se encontra lá no livro de Marcos. Marcos 16. Marcos 16, versículo 7. Que diz assim: mas ide dizei aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para Galileia, ali o vereis como ele vos disse. Jesus, ele investiu em quem ninguém queria investir para ser seu discípulo. Jesus, ele confiou em quem ninguém queria confiar. E agora no versículo 7 de Marcos 16, aqui Jesus ressuscita. As mulheres vão lá no sepulcro ao terceiro dia, domingo bem cedo. Elas se espantam porque veem os anjos ali e a pedra revolvida. E agora essa fala aqui não é de Jesus, essa fala aqui é do anjo. E o anjo fala assim para elas: ide, vai lá onde os discípulos estão, porque ele não está mais aqui. Tem um evangelho que fala assim: por que vocês procuram um vivo entre os mortos? E eles falam assim: ó, vai lá, porque ele falou que ia diante de vós. E o ponto de encontro não é aqui, porque Jesus não mora em sepulcro. Aqui é lugar de morto. Jesus está vivo. Ele falou que o encontro era na Galileia, ou seja, esse é o terceiro tópico dessa manhã. Jesus não deixou ninguém para trás. Ele investiu em pessoas, aquelas que estavam à margem da sociedade. Jesus confiou em pessoas, porque seria muito fácil Jesus botar anjo aqui. Não, por isso ele confiou a mim e a você. Nós vamos errar no português. Tem dia que eu não vou contar a paz do Senhor para você, porque eu vou estar mal-humorado. Tem dia que eu não vou querer muito assunto. Tem dia que eu não vou te abraçar. Tem dia que eu não vou querer apertar tua mão. Tem dia que eu vou te tratar mal, vou te decepcionar. Mas ainda assim ele confiou em nós. Ainda assim Jesus confiou o ministério celestial na mão de homens para fazer discípulos, para pregar o evangelho.
para assim perpetuar o reino de Deus aqui na terra. Agora os anjos falam: olha só, ele vai adiante de vós. Sabe por quê? Porque Jesus falou certa vez no Evangelho: Pai, nenhum do que o Senhor me deu foi perdido. Eu não perdi ninguém. Mas parece contraditório, Judas se perdeu. É ou não é, pastor Leandro? Judas se perdeu, pastor Davi. É verdade, Judas que se perdeu, não foi Jesus que perdeu Judas. Você perder um discípulo é uma coisa, o discípulo querer se perder é totalmente outra. Jesus não perdeu ninguém. Tem a parábola em Lucas: 99 ficou no deserto. O pastor falou assim: vou buscar a perdida. Sabe o que está perdida? Você chegar no lugar e falar assim: que ônibus me leva para Caxias? Que ônibus me leva para a Central? Perdida é não saber onde está e não saber como sair daquele local. Jesus só vai atrás de quem está perdido. Então você nessa manhã, se você tem um discípulo que ele está perdido, eu te convido a ir atrás dele. Faça o ensinamento que Jesus deixou: não perca ninguém. A mulher perdeu a dracma em casa, ela foi procurar. Agora o filho pródigo, o pai foi atrás? O pai foi atrás, sim ou não? Porque ele resolveu se perder. De repente você, discípulo aí, está perdidinho da Silva, porque foi decisão sua. De repente você está desejando comer bolota dos porcos, por decisão sua. De repente você falou: ah, não quero ser cuidado por ninguém não, amém, glória a Deus, aleluia. Por decisão sua. Mas na casa de teu pai tem comida abundante, tem trabalhador que está sentando no teu lugar. E se tu resolver voltar nessa manhã, tem roupa nova, anel, e o melhor cordeiro vai ser morto para te alimentar nessa manhã. Mas fica tranquilo, tu resolver voltar, sempre terá um irmão com inveja igual teve, isso é normal. Mas a saída gera consequências. Talvez você está sendo rejeitado é porque você tomou uma decisão errada, gera consequências. Mas o importante é que o Pai está de braços abertos para receber você de volta. Ainda nessa manhã, se você tem um discipulador e você o abandonou, vá até ele nessa manhã, até o final da ministração, aperte a mão dele, abraça ele e fala assim: eu que resolvi comer bolotas, hoje eu volto para a casa de meu pai. Sabe por quê? Jesus não perdeu ninguém. Jesus foi até os discípulos. Sabe quem foi a primeira mulher? Ou a primeira pessoa a ver Jesus? Foi ex-endemoniada, Maria Madalena. Aquela pessoa que um dia foi endemoniada, que te deu trabalho, vai ser aquela que vai te procurar na hora que você precisar. Certa vez José falou assim: quando vocês saírem do Egito, não deixem os meus ossos para trás. Ainda que você for um coxo à Porta Formosa, Pedro e João não vai deixar você para trás. Ainda que você for um coxo à beira do tanque, Jesus nessa manhã não vai deixar você para trás. Ainda que você for um coxo em cima da cama, fica tranquilo, Deus no mínimo vai enviar 4, vai te botar na cama e, se necessário, vão abrir o telhado, vão te levar até Jesus, porque nessa manhã ninguém vai ficar para trás. A Bíblia falou que quando Jesus morre, está escrito assim, eles não entenderam a escritura, que estava escrito que Jesus era necessário ressuscitar ao 3º dia. E quando Jesus morre, vem 2 discípulos voltando. Pastor Leandro, a promessa era em Jerusalém, e eles estão indo ao contrário, estão indo para Emaús. E eles estão caminhando em direção a Emaús, 2 discípulos. De repente Jesus se põe no meio deles e começa um diálogo. E eles não conhecem o Senhor. E Jesus fala: o que vocês estão conversando? E eles falam: rapaz, tu é peregrino aqui, tu não está ouvindo as histórias não? De que? Jesus pergunta. Um tal de Jesus Nazareno, que era dado como profeta, crucificaram agora.
Jesus é mesmo? E mais o que? Eles vão contando. De repente Jesus fala: honestos de coração. E está escrito assim, ó, porque os olhos deles estavam fechados. Honestos de coração, não está escrito nos profetas, nos salmos, sobre o Cristo que era necessário morrer e ressuscitar o terceiro dia. E Jesus agora fala assim, ó, eu vou para lá. E eles constrangem Jesus a ficar no lugar e entram com Jesus em casa. Jesus entra com eles em casa, e ali é um diálogo. Sabe o que Jesus faz? Discipula eles ali, senta na cadeira, perante a mesa com os dois, fala da palavra. E o interessante é que Jesus pega o pão e parte e dá. Come. Quando eles comeram o pão, está escrito lá, depois você vê, e os olhos deles foram abertos. Eles vinham no caminho com fome, desacreditados, tristes, perdidos. Por que eles estavam perdidos? Porque eles não sabiam, não entenderam a escritura que era necessário ressuscitar o terceiro dia. Jesus agora encontra, prega, ensina, senta, dá o pão. Na minha Bíblia faz alusão, toda vez o pão fala que é a palavra. Sabe o que abre o olho do discípulo no discipulado? Quando o discipulado é pautado na palavra. Jesus agora senta, dá o pão. Sabe por quê? Se você discipular segundo você quer, o discípulo nunca mais vai voltar. Mas quando o discipulado é pautado na palavra, que é o pão, tem olho aberto, as cadeias se caem, há libertação, há conversão, há mudança de mente. E quando eles comem, os olhos são abertos. A Bíblia fala assim, ó, que Jesus, ó, desaparece. Sabe por que Jesus desapareceu? É porque no discipulado quem tem que aparecer é o pão, que é a palavra, não é você, discipulador. No discipulado A1 não é você que tem que aparecer, não são as suas ordenanças. Dê pão para o teu discípulo, alimente ele com o pão que é a palavra. E quando Jesus desaparece, ele um olha para o outro e fala assim: é por isso que o nosso peito ardia. Jesus me trouxe aqui nessa manhã e manda dizer para alguém: hoje você vai passar do estágio de frio para quente. Não vai sair ninguém morno daqui nessa manhã. Vai voltar a arder aquela chama de buscar a Deus, de ser discipulado e ir atrás do teu discípulo. Porque essa é a missão: ide ao mundo e pregar o Evangelho, fazer discípulo e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já estou terminando. Em João 21. Queria chamar um mensagem de louvor. João 21. Pedro volta a pescar. Quando Pedro volta a pescar, os discípulos falam assim: ó, vamos nós também contigo. Uma direção, uma liderança, ou um discipulador que toma a direção errada, ele faz cair muitos discípulos. Pedro decidiu pescar, os discípulos falaram assim: vamos nós também. Agora quem aparece na praia? Jesus. Porque Jesus não deixa ninguém para trás. Jesus aparece na praia e fala: filhos, tem de alguma coisa aqui comer? João olha e fala: é o mestre. A Bíblia fala que Pedro estava nu, ele não estava nu, ele estava com a túnica. Agora Pedro olha, o que ele faz? Mergulha no mar. E voltam. O discípulo vem no barco. Pedro chega primeiro. Quando chega, Jesus está lá com brasa acesa, com peixe assando e com pão assando. Quando eles chegam na beira do mar, e a Bíblia está escrita assim, ó, 153 grandes peixes. É interessante que Jesus não quer os peixes, ele quer os discípulos. Jesus despreza os peixes. Vou trocar em miúdo para você entender. Jesus estava falando assim: Pedro, eu não estou interessado nisso aqui não, Pedro. Pedro, eu estou interessado em você, porque eu investi em você, eu confiei em você, e eu não vou deixar você para trás, meu irmão. Sabe o que Pedro foi fazer? Voltar às antigas práticas. Foi pescar peixe no fundo.
ele até pescou, mas Jesus já tinha tudo pronto no raso. Sabe por que você está encontrando dificuldade? É porque você saiu da direção de Jesus e você está indo pescar peixe no fundo, quando ele já está com o peixe no raso, pronto, assado e com pão. Então eu te convido nessa manhã a se pôr de pé. Eu convido você, igreja do Senhor, a se pôr de pé e fazer como Pedro. Volta, mergulha, porque aquele que volta, mergulha, tem brasa, que é a ação do Espírito Santo. Tem peixe, almas para o reino, e tem pão, que é a palavra do Senhor. Ei, Jesus não vai deixar ninguém para trás nessa manhã. Ainda que você for um Mefibosete esquecido, fica tranquilo, o rei vai te achar em Lodebar, porque ele não perde ninguém. Você que está em casa, talvez você acha que está perdido ou que te deixaram para trás. De repente seu discipulador nunca mais te procurou e você nunca mais procurou ele. Aproveite nessa manhã, dá uma ligada para ele, fala com ele, que saudade eu estou de você, tenho precisado de ti. Porque ninguém nessa manhã que está aqui ou está em casa é autossuficiente o bastante para caminhar sozinho. Porque a Bíblia diz, e aqui eu encerro a minha oportunidade, que é melhor serem dois, porque se um cair, outro levanta. E o cordão de 3 dobras é mais difícil de se arrebentar. Jesus poderia ter feito tudo sozinho, mas escolheu 12, sem instrução, desacreditados, para perpetuar o Evangelho. Sabe por que você está aqui nessa manhã? Porque Deus, Jesus, acreditou num pescador sem instrução. Glorifica a Deus nessa manhã, porque Ele investiu em você, confiou em você. E se você pensou que você estava esquecido, meu querido, isso caiu por terra, porque Jesus me enviou aqui nessa manhã e manda dizer para você: de maneira nenhuma você vai ficar para trás. Se eu cair, tu me levanta. Se eu precisar de um dinheiro, tu me empresta. Se eu falhar, tu me corrige. Mas por favor, igreja do Senhor, não me deixe para trás. Glorifica o Senhor nessa manhã, as palmas. Glória a Deus.